do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Amém? Vou pedir para vocês lerem comigo mais uma vez aqui, uma parte aqui, a parte B do versículo 5, começa por quê? Eu vou ler, vocês repetem. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos é: porque Deus disse, eu posso afirmar. Amém? A gente só pode afirmar algo que não deixa rastro nem sombra de dúvidas. Então, porque Deus disse, eu posso afirmar. Aquilo que Deus disse, a gente pode afirmar? Aquilo que Deus diz pra gente, a gente tem sombra de dúvida? Então, se Deus disse, a gente pode afirmar. Eu queria compartilhar com os irmãos um aprendizado, um princípio que diz que a palavra do crente tem que estar alinhada com a palavra do Senhor. Então, nesses minutos aí que a gente tem para conversar, eu quero pedir ao Senhor que me dê essa sabedoria, como vocês pedirem em oração, para que eu possa transmitir aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. O texto que a gente leu, irmãos, o autor de Hebreus, dentre outros ensinamentos, esse texto aqui é rico, embora pequeno, ele é muito rico. Então, ele nos deu aqui alguns ensinamentos, mas eu queria focar numa lição de algo que eu queria compartilhar com você essa noite, que nós precisamos falar como Deus tem falado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você repita aí, transmita ao irmão que está mais próximo de você. Quero que você diga ao seu irmão assim: nós precisamos aprender a falar de acordo com o que Deus tem falado. Transmite aí, fala com o teu irmão aí, mas fala com fé. Fala com fé. Não fala como incrédulo não, fala crendo. Olha, meu irmão, você precisa aprender a falar de acordo com o que Deus tem falado. Amém, amém. Para um ensaio valeu, tá? Para um ensaio valeu. Mas a gente precisa aprender a falar como Deus tem falado. E é isso que, nesse trecho aqui que a gente leu nesse versículo, eu creio que o autor de Hebreus quer nos ensinar. Porque na segunda parte aqui do versículo 5, que a gente repetiu, ele fala exatamente isso. Ele fala, porque podemos dizer, ele diz assim: porque Deus mesmo disse. Porque Deus mesmo disse. Então ele se apega a algo que Deus disse. Se apegando a algo que Deus disse, ele continua. E lá no versículo 6, no início do versículo 6, ele diz assim: podemos, pois, dizer com confiança. Por que a gente pode dizer com confiança? Por que o autor de Hebreu pode dizer com confiança? Porque Deus disse. Por que ele pode afirmar? Porque Deus disse. Não é ele que está dizendo, não é um conhecimento, não é um ditado. Ele pode afirmar algo porque Deus disse. E o que Deus disse nesse texto? Que nunca deixaria, nunca o abandonaria. E aqui, irmãos,
o versículo 6, ele começa ratificando, apoiando a sua fé, a sua construção de fé em algo que Deus disse. E no versículo 6 diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Ele quer nos ensinar conforme o que Deus tem falado. Porque aquilo que Deus disse no passado, os irmãos vão ver aqui mais adiante, que ele se apoiou em algo que já havia sido escrito, algo que já havia revelado a palavra do Senhor. Então ele se apoiou naquilo que Deus disse no passado, para construir aquilo que ele estava vivendo no presente. Ele disse: porque Deus disse, eu posso afirmar com confiança. E ele quer nos ensinar isso. Porque Deus disse no passado que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Porque Deus disse isso no passado, eu posso dizer isso no presente. E dizer com confiança. Posso dizer sem pestanejar, sem duvidar. Posso dizer o quê? O que o Senhor é meu ajudador. Eu não temerei o que me podem fazer os homens. Ora, irmãos, nós que cremos no Senhor, nós que somos apelidados de crentes no Senhor, nós que cremos no Senhor, nós precisamos andar, de acordo com aquilo que o Senhor fala. A nossa fala, aquilo que a gente verbaliza, precisa estar alinhado com aquilo que Deus fala. Quando a nossa fala, aquilo que a gente verbaliza, estiver alinhado com aquilo que Deus tem falado, a nossa palavra vai ter poder, mas o poder não está em nós, está na palavra daquele que disse, está na palavra de quem a minha fé está apoiada, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? A nossa palavra precisa estar alinhada com a palavra do nosso Deus. Por isso que a gente precisa conhecer o nosso Deus. Eu me lembro que de manhã eu estava aqui no culto com os irmãos, e o pastor estava falando que tem períodos que são períodos de escassez, que a gente fica lutando com Deus. Senhor, me dá uma palavra, parece que não vem nada. Aí às vezes vem um pensamento assim, que você vai olhar na palavra de Deus, aí você vai tecendo ali um rascunho, rascunhando. Aí conforme você vai andando ali, que você vai falando com Deus, lutando com Deus, Ele vai te dando uns pensamentos, uns insights, assim, você vai encaixando, vira uma mensagem. E aí você não entende aquilo, você fica achando, isso aqui é da minha cabeça, foi Deus que falou. Mas Deus vai confirmando, E na mensagem de hoje de manhã, o pastor falou sobre o medo, E aí a gente entende porque que o Senhor fala, Parece que a gente combina essas coisas nos bastidores, Se a gente começar a falar sobre o que de manhã, a gente vamos combinar. Mas eu creio que é o Espírito Santo que faz essas coisas para a edificação da sua igreja, para alimento das suas ovelhas. Então, meus irmãos, nós que cremos no Senhor, precisamos aprender que a nossa fala precisa estar alinhada com a fala desse Deus, com aquilo que Deus fala, para que a nossa palavra tenha validação. Porque, embora eu possa prometer algo para alguém, embora eu possa ser, ou você possa ser um grande servo de Deus, zeloso no Senhor, que buscam a presença do Senhor, a gente pode falhar. A gente pode prometer e não cumprir. A gente pode falhar. Mas todas as vezes que nós colocarmos as nossas palavras e elas estiverem alicerçadas na palavra do Senhor nosso Deus, aquela palavra que nós verbalizamos não falhará. E eu creio que é isso que o mundo espera de nós, como os servos de Deus. Aqueles que não conhecem a Deus querem olhar para nós, querem ouvir de nós, não a nossa palavra simplesmente, mas eles querem ouvir a palavra do Senhor. Eles querem ouvir aquilo que Deus pensa sobre alguns assuntos, porque eles não conhecem. E se a nossa fala estiver alicerçada com a fala do Senhor, isso vai acontecer. Eles vão ver Jesus em nós. Hoje de tarde, irmãos, tem um vizinho meu, que ele é de uma crença diferente, mas é muito querido.
é uma pessoa muito querida, ele é pai de um amigo meu, e assim, é pai de um amigo meu de infância, e eu nunca tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. Mas hoje, pela tarde, eu estava em casa e eu recebi uma mensagem dele. Ele dizia assim: te mando essa mensagem. Acho que foi a segunda vez que ele me mandou essa mensagem para mim. Eu sou amigo do filho dele desde que a gente era adolescente. O filho dele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. E ele disse assim na mensagem: olha, meu irmão Rodney, essa mensagem serve para informá-lo que essa semana eu estou me internando para fazer uma cirurgia de prótese no joelho. E eu estou te informando isso porque eu queria que você orasse por mim. Eu me senti muito honrado de ser reconhecido como alguém que pode interceder. Irmãos, quando a nossa palavra estiver alinhada com a palavra do Senhor, as pessoas, elas vão buscar em nós aquilo que Deus acha sobre algum assunto. Vão buscar reconhecer em nós aquilo que Deus pensa. Se nós dissermos só a nossa palavra, ela pode falhar. Mas se nós proclamarmos a eles a palavra de Deus, ela não falhará. Se nós mostrarmos para eles por que Deus pensa dessa forma, se nós mostrarmos para o mundo o que Deus quer dizer sobre aquilo que o irmão ou a irmã tem necessidade ou aquilo que está gerando angústia, eles vão ver Jesus em nós. Então, meus irmãos, como o autor de Hebreus sabe o que Deus disse? Como saber aquilo que Deus disse? Como ele ouviu a palavra do Senhor? Né? Porque, relembrando aqui, né, o texto de Hebreus diz, né, porque Deus mesmo disse. Como é que ele sabe? Né? Como é que ele sabe que Deus disse? Provavelmente na inteligência de 3 versículos, irmãos. E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem. Aí, em Deuteronômio 31. A partir do versículo 6 nós vamos ler. Deuteronômio 31, a partir do versículo 6. Olha que bacana, vai nos mostrar a palavra do Senhor. E vai corroborar com isso que eu estou dizendo. Deuteronômio 31, a partir do versículo 6. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Isso aí. Diz assim a palavra do Senhor: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Só para contextualizar, esses deles aqui eram os cananeus. Aqui o Senhor está dando uma palavra, né? Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Ora, os irmãos conhecem um contexto, que o Senhor está dando uma palavra ao povo de Israel, dizendo que não tenham medo dos cananeus. Essa palavra foi direcionada. Moisés, ouvindo essa palavra, transmitiu a Josué e o resto do povo. Moisés transmitiu a Josué e o resto do povo. Mas aí, irmãos, o tempo passa, Moisés morre, né? Até que o Senhor diz, né, meu servo Moisés é morto. E aí o Senhor levanta Josué como seu sucessor. E o que acontece? Josué recebe aquele ministério, mas junto com o ministério, Josué também recebe uma palavra do Senhor. E essa não precisa abrir, está em Josué 5, 6, Josué 1, 5, 6.
Ouçam a palavra do Senhor. Josué 1, 5, 6 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Imagina você receber o ministério do Senhor, você receber uma missão do Senhor, e o próprio Senhor dizer para você: ninguém resistirá a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Veja, nesses dois textos o Senhor promete: nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Josué recebe o ministério que era de Moisés. E ele recebe também uma promessa do Senhor. Olha, você vai ser irresistível até o fim da sua vida. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar. Para o ministério da qual eu determino você, eu sempre vou estar contigo. Então seja forte e corajoso. Amados, o autor de Hebreus, no nosso versículo principal, ele cita um misto desses dois textos, entendendo que essas palavras não eram de exclusividade do povo de Israel. Ou seja, essa palavra era atemporal, ela se aplicava a nós aqui no presente. Se aplicava a ele no tempo dele e a nós que somos leitores hoje. Então, meus irmãos, eu entendo que quando a gente recebe uma missão do Senhor, quando a gente recebe um ministério do Senhor, a gente também recebe respaldo do Senhor. Mesmo quando nós não estamos sentindo nada. Porque às vezes a gente se guia pelas coisas que a gente sente. Mas a Bíblia nos ensina a ser guiados pela fé. Então, indiferente do teu e do meu sentimento, tem a nossa fé, que precisa estar alicerçada. A nossa fé precisa estar apoiada. Vejam, irmãos, a minha Bíblia está aqui em cima, apoiada por esse púlpito. Talvez se não existisse o púlpito, a força gravitacional puxaria essa Bíblia para baixo e ela cairia no chão, junto com o meu celular. O que apoia a minha Bíblia é esse púlpito. Da mesma forma, o que apoia a minha e a sua fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser aquilo que apoia a nossa fé. A nossa fé precisa estar alicerçada naquilo que Deus disse. E se Deus disse, eu e você podemos afirmar. Porque foi Deus que disse. Amém? Então, meus irmãos, se Deus disse a Moisés, se Deus deu essa palavra a Moisés, e depois confiou a Moisés o ministério de conduzir o povo, e mesmo depois da morte de Moisés, Deus transferiu a Josué a missão, e confiou a Josué a mesma missão de condução do povo, e respaldou os dois servos de Deus. Será que ele não respalda você? Será que ele não respalda você pelaquilo que ele te chamou para fazer? Será que essa palavra só valia no passado? Será que você não pode trazer essa palavra e aplicar na sua vida? Será que você não pode dizer, porque Deus disse, eu posso afirmar? Será? É uma coisa que nós precisamos responder a nós mesmos. E a terceira palavra, irmãos, está em Salmo 118. Eu disse que o texto de Hebreus foi apoiado numa palavra de Deus. Amém? E a pergunta é, como é que ele sabe o que Deus disse? Como é que ele ouviu Deus falando? Através da sua palavra. Os irmãos viram que dois textos que eu segui, que eu li aqui, tanto de Josué quanto de Deuteronômio,
chancela aquilo que o autor de Hebreus escreveu. A gente vê que é um misto. Ele misturou aqui as informações, né? E o Salmo 118, versículo 6, a gente também pode ver de onde ele construiu a ideia de fé dele, a convicção dele, para ele poder dizer, porque Deus disse, eu posso afirmar com confiança. Então, no Salmo 118, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vejam a semelhança com o texto de Hebreus. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Irmãos, nesse texto aqui dos Salmos, ele não está dizendo assim, talvez eu derrote os meus inimigos. Ele está dizendo, eu verei a derrota dos meus inimigos. Eu verei. Ele está dizendo assim, talvez Deus me ajude nessa empreitada. Não, ele está afirmando, Deus é o meu ajudador. Ele está comigo. Eu creio, ainda que eu não esteja vendo. Daqui, irmãos, se construiu a afirmação do texto de Hebreus. Quando ele diz, porque Deus disse, podemos afirmar com confiança. Daqui se apoiou a fé para dizer, posso afirmar com confiança. Posso afirmar com confiança e crer que o Senhor é meu ajudador, não temerei, que me pode fazer os homens. Isso já aconteceu no passado. Isso já aconteceu, Deus já prometeu. Vou tomar posse dessa palavra. Eu vou crer. Eu vou crer. Então, irmãos, a palavra gera fé, que por sua vez gera confissão. Eu vou mostrar isso em primeiro lugar. Eu quero separar aqui algumas afirmações para consubstanciar, para construir essa ideia de que aqueles que creem em Deus precisam ter a sua fala alinhada com aquilo que Deus fala. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a palavra gera fé, que por sua vez gera confissão. Outro dia, lá no meu trabalho, eu estava conversando com alguém e ele me perguntou assim, nossa, o que é fé? E eu podia dar o conceito bíblico, podia mostrar a ele o versículo, mas eu entendi que aquele homem precisava de leite, sabe? Ele precisava entender na prática para depois ter o conceito inserido. Eu disse para ele assim, qual é a pessoa? Eu pedi o Espírito Santo para me dar sabedoria naquele momento, porque eu entendi que era um questionamento válido. Ele me perguntou porque ele queria saber. E eu falei assim, qual a pessoa que você mais confia? Ele falou, meu pai e minha mãe. Eu estou longe da minha terra, né? Estou aqui numa circunstância ruim, mas estou longe da minha terra, mas eu confio muito no meu pai e na minha mãe. Eu falei, o quanto você confia? Ele diz, eu confio confiando. Eu falei, se eles pedissem para você pular de um penhasco, você pularia? Ele diz, na hora. Eu falei, mesmo se você não estivesse vendo o fim do penhasco? Ele falou, pularia, porque eu confio, eu sei. Olha a palavra que ele usou, meus irmãos. E aí, é a deixa que o Espírito Santo me deu para construir. Ele disse assim, eu sei que os meus pais me amam e não me fariam mal, ainda que eu não visse o fundo do precipício. Aí sim eu pude construir o conceito de fé. Mas eu disse para ele assim, isso é fé. Você confiar no Senhor, mesmo que você não o veja. Mas você buscar conhecê-lo. Então, meus irmãos, ele disse, eu confio. E se meu pai dissesse para eu pular do penhasco, pularia. Ora, a fé
que ele tem nos pais gerou nele uma confissão. Olha, eu confio. Ainda que eles me mandassem pular, eu pularia. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22, irmãos, Jesus vai nos ensinar uma grande lição. Diz assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Aqui Jesus estava nos ensinando que primeiro se crê no coração. Primeiro a gente crê. Olha, eu creio, eu acreditei, eu criei. Primeiro a gente crê, depois se externaliza aquilo que a gente já creu. Com a boca, verbaliza-se aquilo que a gente já creu. Depois vemos a mudança, o resultado daquilo que esperamos. Vejam, a fé e a dúvida lutando dentro do coração. E, irmãos, quando a Bíblia fala aqui coração, né? Eu creio que na maioria das vezes que a Bíblia está falando de coração, não está falando desse órgão que bombeia o nosso sangue. Está falando como do centro das emoções, da nossa psique, da nossa mente. Vejam que a fé e a dúvida guerreiam. Mas o que se externaliza? Se externaliza pela boca aquilo que vence. Jesus diz, ora, se crer, levanta-se, eu lhes asseguro, versículo 23, que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Engraçado, irmãos, que antigamente eu tinha uma leitura superficial desse texto e eu entendi assim, poxa, Jesus está falando aqui que se a gente não duvidar, a gente pode dar ordem a um monte. E vai mover um monte, né? Mover um monte para lá e para cá. Ficava me imaginando, pô, igual naqueles filmes de ficção científica, né? Da gente fazer uma mudança geográfica aqui no Rio de Janeiro. Move lá o Morro da Mangueira para lá, assim para lá. E aí eu ficava pensando, talvez seja o meu assentamento positivo. Talvez seja o meu pensamento positivo, eu não posso duvidar no meu coração. Mas eu esquecia, irmãos, e não sabia, na verdade não esquecia, eu não sabia, que mero assentamento positivo não é fé. A fé precisa estar alicerçada, e alicerçada na palavra de Deus. Uma vez eu fazia um discipulado, e a gente conversando, a pessoa falou assim para mim, se eu não duvidar no meu coração, eu pedi a Deus um carro. Porque a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu quero um carro. E está me faltando carro. Se você tiver com essa dúvida, como eu estive, busca uma palavra do Senhor nesse sentido. Olha, Senhor, está me faltando, eu quero. Busca uma palavra. Vá até o Senhor para que Ele te dê uma palavra específica daquilo que já não está escrito na palavra dEle. Porque se Ele te der uma palavra específica, você vai apoiar a sua fé na palavra de Deus. Aí a situação muda. Deixa de ser assentimento positivo e passa a ser fé naquilo que Deus te falou. Então, irmãos, prosseguindo, a fé e a dúvida lutam dentro do coração, sendo externado pela boca aquilo que prevalece, aquilo que a gente creu. Romanos 10:8 diz assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que o Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o seu coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura,
todo o que nele confia jamais será envergonhado. Veja, irmãos, que se confessa com a boca aquilo que já se creu no coração. A crença no coração se deu para a justiça, que por sua vez se gerou a confissão para a salvação. Então, irmãos, a nossa fé, a palavra de Deus, gera em nós fé, que por sua vez gera em nós confissão. Confissão. Quanto mais estivermos com a nossa fé alicerçada naquilo que Deus fala, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus tem falado para a gente, quanto mais a nossa palavra estiver alinhada com a palavra de Deus, mais isso gerará fé em nós. Prosseguindo, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: está escrito, crie, por isso falei. Veja bem, irmãos, está escrito, crie, por isso falei. Por que ele falou? Porque antes ele creu. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Mais uma vez, mais um texto que alicerça a fé naquilo que Deus disse no passado. Ele diz, está escrito, crie, por isso falei. Ou seja, uma palavra que foi dada no passado, que foi direcionada a outro povo. Crie, por isso falei. Baseado nisso, ele diz, com esse mesmo espírito. Que espírito? O espírito daquilo que Deus falou no passado. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, ou seja, trazendo a palavra do passado para o presente. Olha a temporalidade da palavra do Senhor. A palavra que não só servia para aqueles que viveram no passado, para a qual Deus falou, direcionou, serve para nós, serve para mim, serve para você. E nós cremos, por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Irmãos, nesse texto aqui, novamente, ele faz uma citação, como eu disse, do Antigo Testamento. E ele chama isso de espírito de fé, ou seja, uma ideia de fé que consiste em crer e depois falar. Irmãos, eu costumo aplicar a palavra de Deus na minha vida no sentido prático. É lógico que a gente precisa entender o sentido teórico da palavra de Deus. A gente precisa estudá-la, esquematizá-la, né? Mas eu costumo pegar os conceitos, os princípios da palavra de Deus e trazer para a prática na minha vida. E geralmente, quando a gente está numa situação de segurança, numa zona de conforto, a gente tem dificuldade para entender, para praticar aquilo que a gente aprende aqui. Geralmente a gente aprende isso em momentos de dor, porque a gente fica procurando, fica alerta. Então, meus irmãos, existia uma circunstância na minha vida que era uma circunstância de angústia. Até bem pouco tempo, uma circunstância de angústia. Eu comecei a orar, criei uma estratégia de oração e orava ao Senhor, buscava ao Senhor e nada, não acontecia nada. Eu falava, poxa, não, mas eu preciso caminhar por fé. Eu preciso caminhar por fé, eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso crer. E eu caminhava por fé ali e as circunstâncias ao meu redor, elas pareciam conspirar contra a minha fé. E aí Deus levantou uma serva dele. Uma pessoa, e a gente conversando, e Deus usou a boca daquela pessoa de uma forma assim, no trabalho, gente, uma forma simplista. Deus é simples. E a gente conversando, e eu falei, e ela me falou assim, comentei com ela o que estava acontecendo comigo, ela me falou assim, olha, talvez Deus queira te ensinar a governar essa situação. Eu falei, governar? Não é governar. Por quê? Porque você é o sal, você é a luz. Você precisa aprender a governar essa situação.
Você precisa enxergar por fé o que você quer que aconteça e falar o que você ainda não vê, como se você já estivesse vendo. Nossa! Irmãos, quanta sabedoria numa conversa de 15 minutos. E eu entendi o que Deus queria falar comigo. E eu aprendi que aprender a governar situações em que nós estamos como cristãos significa aplicarmos os preceitos de Deus, independente daquilo que nós estamos vendo. Os irmãos estão me entendendo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez, irmãos, a gente vai ser colocado, ou a gente está em circunstâncias que são adversas, ruins, desconfortáveis, mas o Senhor quer que nós governemos essas situações, não que sejamos governados por elas. E como que a gente vai governar situações difíceis? Alinhando aquilo que a gente fala com a palavra de Deus, falando por fé. Por quê? Porque quando a gente fala de profecia, a gente pensa em adivinhação. Mas profetizar, irmãos, significa transmitir a palavra do Senhor. Significa ouvir a palavra do Senhor e transmitir. É isso que significa o verbo profetizar. E às vezes governar a situação, irmãos, é depois de você buscar ao Senhor, buscar a solução do Senhor, naquela situação que você já viu que não tem jeito, que você já tentou fazer de tudo, não conseguiu, você buscar a solução e uma palavra do Senhor específica para aquilo. Se Ele já não te deu uma palavra aqui, se já não está aqui, se é uma situação específica, você buscar ao Senhor, responde-me, Senhor, responde-me. E Ele te dá uma palavra específica, uma palavra específica da qual você possa apoiar a sua fé e transmitir a palavra do Senhor, alinhar a sua palavra com a palavra do Senhor. E aí você poder falar daquilo que ainda não é como se fosse. Aí você estará governando a situação. Quando aquela situação parar de mudar você, quando você estiver mudando aquela situação. Porque às vezes, irmãos, você pode falar assim para mim: ô Rodney, mas eu oro, eu busco ao Senhor, nada muda. Eu faço assim, faço assado, eu vou a culto, busco. Às vezes, irmãos, Deus não vai mudar a situação. Às vezes Deus vai mudar você. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele que começou a boa obra em você, em mim, ainda não terminou. A gente está sendo formado de acordo com o caráter de Cristo. E a gente não precisa ver o resultado, a gente só precisa crer naquele que prometeu. Nós precisamos debruçar-nos no caráter de Deus, irmãos. Naquilo que Deus é. Se Ele disse que fará, Ele fará. Eu não preciso ver. Então, irmãos, dito isso, em segundo lugar, nós precisamos aprender que a nossa fé se apoia no caráter de Deus. Naquilo que Deus é. Naquilo que Deus é. E às vezes Deus eu não sei vocês, às vezes Deus não esfrega na sua cara situações assim, que a gente fica envergonhado. Certa vez eu estava reclamando de uma situação que passava na minha vida, sabe, meus irmãos? E tinha um irmãozinho que sempre falava de Deus para ele. Sempre falava de Deus para ele, falava de Jesus para ele. Rapaz, você precisa de Jesus. Aí eu falei para esse irmão: pô, eu estou com uma dificuldade, rapaz, está acontecendo isso. Aí ele falou assim: mas você já devia saber. Eu falei: o que você devia saber? Ele falou assim: você é um servo de Deus, você devia saber. Você devia saber que a vida do cristão é difícil. Você devia saber que Deus escolhe o caminho dos filhos dele. Nossa. Falei: já entendi, senhor. Na cara não, para não estragar o velório. Os irmãos entendem? A gente precisa entender que a nossa fé, ela não se apoia nas circunstâncias que vivemos. Ela não se apoia na nossa vida. Ela não se apoia na nossa reputação. Não, irmãos. A nossa fé se apoia no nosso caráter, no caráter de Deus. Perdão. Naquilo que Deus é. E a Bíblia, ela nos revela alguns traços do caráter do nosso Deus.
Deus se revela como sendo verdadeiro e confiável. Números 23, 19, Números 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tito 1 e 2 diz assim, refere-se a Deus como, e eu estou parafraseando, Tito 1, 2, refere-se a Deus como aquele que não pode mentir. Deus se revela também como fiel e imutável. Ou seja, fiel no sentido amplo da palavra, irmãos. Fiel é aquilo que não vai falhar. Fiel, pode confiar. É fiel. E imutável, ou seja, não muda de acordo com as circunstâncias, né? Não muda. Ele não muda e cumpre as suas promessas. Lamentações 3, versículo 22 ao 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade. Aí aqui no meio diz assim, elas se renovam a cada manhã. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Graças a Deus que as ofensas que direcionamos ao Senhor foram absorvidas pela sua misericórdia, que se renovaram amanhã, graças a Deus. Que Ele não é um Deus vingativo e furioso, como muitas pessoas acham que Ele é. Está com raio na cabeça daquele que peca. Nossa, ia faltar raio. Ia faltar raio. Então Deus é fiel e imutável. Números 23, né? Nós lemos o 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Aqui eu separei uma outra versão. Por essa razão, meus irmãos, que razão? Aquilo que Deus é. Por essa razão, a nossa fé não se apoia naquilo que achamos, ou em assentimento positivo, como dissemos, mas sim no caráter daquilo de quem falou. Os irmãos já trataram, negociaram com alguém de palavra? É muito bom. No passado, nós cristãos éramos vistos como alguém de palavra. Tinha um amigo meu que conhecia um rapaz que tinha uma loja de material de construção. E no bairro dele se construíam muitas igrejas. E as pessoas compravam material lá no crédito, sem cartão de crédito. E chegavam lá, é para construir uma igreja. Para construir o templo que vocês vão adorar? Sim, pode pegar o que você quiser aqui, depois você me paga. Sabe por que ele parou de fazer isso? Porque os servos de Deus começaram a mentir, começaram a enganar, começaram a renegar dívida que eles mesmos constituíam. Mas como é bom a gente negociar com alguém de palavra fiel, né? Alguém de caráter, não é verdade? Então, Lucas 5, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas, e aqui Jesus falando, tá? Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas, vá para onde as águas são mais fundas. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem a rede para a pesca. É um texto conhecido dos irmãos. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, olha a condição. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ora, o que esse texto nos ensina, meus irmãos? O que eu estou repetindo. O que eu estou lançando semente na terra que é o coração de vocês, para que ela cresça. Tomara que ela esteja fértil, dê fruto a 30, 60, a 100 por um. O que Pedro está nos ensinando? Que a nossa fé precisa estar alicerçada
na palavra de Deus. A nossa palavra precisa estar alinhada com aquilo que Deus fala. Olha, eu já falhei várias vezes. Eu já tentei várias vezes aqui. Eu já fiquei a noite toda pescando, jogando rede de um lado para o outro. Mas agora foi o Senhor que disse. Eu vou jogar de novo. Por quê? Porque agora eu tenho uma palavra para apoiar a minha fé, para apoiar a minha crença. Agora foi o Senhor que disse. Porque o Senhor disse, eu posso afirmar. Romanos 10:17, irmãos, diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ora, irmãos, se a mensagem é a palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Deus, ela vai gerar fé em nós. Eu creio, porque quem está falando é um Deus de caráter de fidelidade, de imutabilidade, de amor, de misericórdia. Eu creio, por quê? Porque Deus falou. Mas aqui o meu pedido é difícil, a minha necessidade é difícil. Eu preciso de algo que nunca teve precedente, eu preciso de algo que nunca aconteceu. O problema é de quem te prometeu. Se a tua situação é difícil e Deus te deu uma palavra, irmãos, o problema é dele, não é seu. Se você precisa de mudança, de ressurreição, se você precisa de restauração, mas você acha que é difícil e Deus te deu uma palavra, você se apoiou nessa palavra, você acha mesmo que Ele não pode fazer? Você acha mesmo que Ele não pode mudar? A gente crê, por isso a gente fala. Então, meus irmãos, quanto mais a gente ouve, mais a gente crê. Quanto mais a gente crê, mais a gente fala. Por quê? Porque a gente está crendo num Deus que não pode mentir. A Bíblia vai dizer que o Senhor, nosso Deus, não nos deu um espírito de covardia, mas às vezes a gente se comporta como covarde. Por quê? Porque Deus já deu uma palavra, debruça a sua fé naquela palavra, declara aquela palavra sobre a sua vida. Ainda que você não esteja vendo, a mudança está sendo gerada. Outro dia eu ouvi um pastor falando que quando Moisés pediu, quando Moisés, viu uma pregação, né? Moisés pede ao Senhor, né? Ali à beira do mar vermelho, né? Clama ao Senhor, e Deus diz para ele: por que tu está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E aí Moisés vai marchando, o mar não se abriu de primeira não, irmãos. O mar não se abriu de primeira. Mas aí eu vi esse pastor falando, e aí são as palavras dele, que cientificamente se descobriu que a 2, 3 ou 4 quilômetros dali, estava acontecendo alguma coisa ali que eles não estavam vendo, que estava proporcionando a divisão do mar, ou seja, eles não viram de imediato, mas Deus já estava fazendo. Deus já estava fazendo. Então, irmãos, a gente ouve a palavra do Senhor, a palavra do Senhor gera fé em nós, e nós somos movidos por essa fé. Na tradição judaica, a palavra fé, eu acho que, salvo engano, é matar. Eu não me lembro, perdão, irmãos. Mas a palavra fé no hebraico, ela tem um significado de mover, obedecer e mover. Ter fé não é ficar parado. Ter fé é obedecer e se mover. E a fé alicerçada naquilo que Deus disse. Em último lugar, meus irmãos, para terminar aqui, o horário está apertado, a gente precisa transmitir a palavra do Senhor.
transmitir, verbalizar. E os irmãos lembram, eu falei aqui, do significado do verbo profetizar. Profetizar significa ser um porta-voz de Deus, transmitindo a sua vontade, pensamentos, mensagens inspiradas para edificar, encorajar ou corrigir pessoas. Profetizar. Significa também transmitir. Ora, e quando eu ouço que profetizar significa transmitir, sabe o que me vem à memória, irmãos? Me vem à memória a palavra de Ezequiel 37. É uma palavra que mexe muito comigo. A palavra do Vale dos Ossos Secos. Eu não vou ler aqui, por questão de tempo, mas os irmãos conhecem. O Senhor pergunta ao profeta, né? Pode esses ossos secos voltarem à vida? E o profeta diz assim para o Senhor: Tu sabes. Às vezes não vem esse pensamento, irmãos? Pode Deus mudar essa situação? Pode acontecer isso, acontecer aquilo? Pode a nossa igreja ser avivada, ser transformada? A gente estava orando aqui por evangelismo. Pode o Senhor abrir a porta dessas igrejas aí para vários jovens, várias pessoas sedentas do Senhor, para que nós possamos discipulá-las, edificá-las com aquilo que nós temos aprendido aqui anos e anos, para que nós possamos compartilhar o nosso conhecimento, porque ninguém pode reclamar que não aprendeu nada aqui, só que não quis. Aqui, meus irmãos, nesse tempo, nós temos fartura de conhecimento do Senhor. Pode o Senhor enviar pessoas para cá? Pode o Senhor levar eu e você para outro lugar? Enfim, pode o Senhor mudar qualquer tipo de coisa? Pode o Senhor nos dar aquilo que aos nossos olhos é impossível? Às vezes não vem essa pergunta: será que não vai ser sempre a mesma coisa? Isso não muda. E aí a gente responde da mesma forma que o profeta respondeu para Deus: Senhor, tu o sabes, tu sabes. Por quê? Porque a gente não tem coragem de falar assim: Senhor, me dá uma palavra, que é o que eu preciso. Diz para mim para onde que eu tenho que ir. Me dá uma palavra. E o Senhor deu essa palavra ao profeta, ele disse: profetiza sobre esses ossos secos. Alinha a sua palavra com a minha palavra. E o profeta diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vejam a mudança. Talvez se o profeta dissesse: ossos secos, levantem-se. Mas ele diz: ouçam a palavra do Senhor. A minha palavra está alinhada com a palavra do Senhor. Eu transmito o que o Senhor já disse. Ouçam a palavra do Senhor. E os irmãos sabem o final da história. Os irmãos sabem o que aconteceu. Nós precisamos transmitir a palavra do Senhor. Talvez você fale, mas eu não tenho ainda uma palavra do Senhor. Busque. Bata na porta. Ore. Faça igual aquela parábola do juiz injusto. Incomode o Senhor. Em oração: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me responder. Eu vou ficar aqui até o meu joelho ficar dormente. Mas eu preciso de uma palavra do Senhor. Eu preciso ter algo em que alicerçar a minha fé. Eu preciso ter uma palavra do Senhor. Talvez, irmãos, quando a gente conseguir alinhar a nossa palavra com a palavra do Senhor, os nossos resultados serão diferentes. E eu não estou dizendo que a nossa vida não vai ter intempéries, que a nossa vida não vai ter dificuldades. Eu já estou terminando, pessoal do louvor, se quiser subir. Eu não estou dizendo que a nossa vida não vai ter dissabores. O que eu estou dizendo é que, se caminharmos por fé,
a nossa caminhada vai ser muito menos dolorosa. A gente vai poder ver aquilo que o Senhor está fazendo. A gente vai poder ficar direcionado e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Certa vez o Senhor falou comigo, irmãos, e eu compartilho com os irmãos. O Senhor falou comigo através de um violão. De um violão desafinado. Eu percebi, irmãos, que o violão desafinado, ele liberava um som ruim. Embora todas as técnicas para tocar o violão, elas fossem aplicadas, o som não ficava bom. Porque o violão estava desafinado. Às vezes, irmãos, para nós sermos instrumentos na mão do Senhor, precisamos de afinação. Precisamos estar afinados para que possamos servir com excelência. Fazer melhor aquilo que o Senhor quer de nós. E não fique achando que você tem tempo não, viu? Fique achando não, porque o tempo é hoje. O Senhor quer te usar hoje. O Senhor quer te usar agora. E eu vou pedir para que você fique de pé. Fique de pé no seu lugar. Curve a sua cabeça. Se Deus falou contigo através dessa palavra de Deus, ore ao Senhor. Peça para aquele que pode mudar todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, para que mude você. Peça para que durante toda essa semana, essa mensagem reverbere no teu coração, de forma que você possa praticar o que você ouviu. Peça ao Senhor aí, meu irmão, nesse momento de oração. Ora ao Senhor. Mas só se Deus falou com você. Só se você quer mais de Deus para a sua vida. Ora ao Senhor. Lembre, meu irmão, minha irmã, que a sua palavra precisa estar alinhada com a palavra de Deus. A palavra daqueles que creem precisa estar alinhada com aquele na qual nós temos crido. Assim como o profeta alinhou a sua palavra com a palavra de Deus, e aqueles ossos secos se tornaram um exército numeroso, você precisa alinhar a tua palavra com a palavra de Deus. Você precisa conhecer mais a Deus, você precisa colocar isso como prioridade na sua vida. Você precisa buscar mais a Deus, buscar a Deus como se não houvesse amanhã. Sabe, irmãos, Satanás ele nos rouba dizendo pra gente que a gente tem tempo. Amanhã você pode fazer, hoje você está cansado, você não tem mais tempo. Tempo é hoje. Vem dizendo para você, olha a circunstância de vida, mostrando para você as circunstâncias. Ora, irmão, irmã, as circunstâncias da vida não vão mudar por si só, mas a palavra de Deus muda as circunstâncias. E nós precisamos estar alinhados com a palavra desse Deus. Precisamos falar alinhados com a palavra de Deus. Precisamos governar situações pelo nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, meus irmãos. Vamos orar? Senhor, obrigado. Nós queremos te pedir, Pai, como foi falado. Toma, ó Deus, o teu povo nas tuas mãos. Adestra o teu exército. Aqueles que o Senhor levantou como os teus representantes. Não permita, Pai, que nós carreguemos o teu nome em vão. Que sejamos infrutíferos na tua obra. Mas ao contrário, Senhor. Mesmo
diante de todas as dificuldades que temos vivido, alinha a nossa palavra com a tua. Ajuda-nos, Pai, a andar por fé. Ajuda-nos a declarar aquilo que o Senhor nos fala. A profetizar aquilo que o Senhor já nos mostrou por fé. Que aqueles que estão ao nosso redor nem sempre são capazes de ver. Nós te colocamos, Pai, a nossa confiança por quem o Senhor é. E apoiamos a nossa fé no Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, ensina-nos a buscar ao Senhor, a te conhecer, se revela a nós, a cada um de nós, Pai. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. E damos graças a Deus.